Bom dia, Joyce, né? Só dizer que é um requerimento formulado pelo vereador Paulo Sérgio Oliveira do Vale, dizer que a senhora tem 25 minutos para poder estar explanando sobre o assunto. Eu gostaria de primeiro, vou passar ao vereador Paulo, e depois que a senhora possa fazer todas as considerações, como é um convite do vereador Paulo, passa a palavra para o Paulo do Vale. Primeiro, agradecer a sua presença aqui em Araguari, no plenário. Leva o nosso abraço, né, ao VAP, e deixa a senhora à vontade para se apresentar, né, à casa, né, que só se sinta à vontade. Bom dia a todos. Meu nome é Joyce Roberta Ribeiro, eu sou engenheira coordenadora do setor de engenharia da ANVAP. Eu estou há 19 anos na ANVAP, há 15 anos à frente do departamento de engenharia, atendendo aos nossos 24 municípios, e tenho atendido a Araguari há um bom tempo. Agradeço pelo convite e quero tentar esclarecer o máximo de dúvidas possíveis. Sou muito sucinta, não estou acostumada a essa parte, eu sou realmente da parte prática, parte técnica, mas o que vocês tiverem de dúvidas, o que precisar perguntar, o nosso esclarecimento a respeito do projeto é bem sucinto, mas estou aberta a qualquer indagação que vocês quiserem fazer. E desde já agradeço o espaço. Bom, Joyce, a ANVAP, através de você, foi a engenheira responsável pelo calçadão da Rui Barbosa, não é isso? Sim, nós fizemos. Na verdade, o projeto básico é um projeto da arquiteta Maria Aparecida Lima, que é uma arquiteta que trabalha na Prefeitura de Araguari. Então, nós fomos chamados para auxiliar na complementação desse projeto, do projeto específico de um trecho, que seriam os projetos complementares e orçamento desse projeto que foi elaborado por ela. A arquitetura e o urbanismo, a parte urbanística toda e todo o layout foi pensado pela Prefeitura e pelo setor de engenharia da Prefeitura. Correto. A parte de drenagem pluvial, a ANVAP participou através de você, pelo menos que está descrito aqui na resposta ao requerimento, não é verdade? Isso, parcialmente. Aí eu vou dar uma explicada, porque tem uma parte do projeto que não faz parte do escopo que nós criamos. Certo. Eu gostaria de pedir o pessoal dos vídeos que colocasse os vídeos da Rui Barbosa, deva estar já engatilhado. Ô, Joyce, nós estamos tendo uma grande dificuldade na Rui Barbosa, que é a questão das redes pluviais. Não é uma cobrança só minha, mas de toda essa casa. E a intenção nossa de trazer vocês aqui é para a gente entender o que aconteceu e buscar soluções junto ao Poder Executivo, né, a empresa responsável, e talvez até com auxílio da ANVAP para solucionar esse problema da Rui Barbosa, que em período chuvoso sofre bastante, tem alagado algumas lojas. É uma cobrança intensa sobre essa casa, né? Eu entendo a parte técnica e reconheço o trabalho da ANVAP. Eu vou pedir para colocar as imagens só para você entender o que está acontecendo, né, na Rui Barbosa, e depois, né, que eu fizer mais algumas perguntas, abro também aos vereadores que queiram participar. Peço ao Júnior, o Junão, coloca aí para nós. Essa que nós estamos vivendo desde a inauguração da obra, né? Essa cobrança intensa. Eu não quero dizer que o serviço foi mal feito, até porque eu não sou técnico na situação, por isso que eu convidei a senhora aqui para estar explicando, né, o porquê disso, o que se deve fazer para melhorar essa situação da Rui Barbosa. Só fica à vontade para responder. Certo. O projeto que nós executamos é um projeto de adequação da drenagem pluvial pontual da Rui Barbosa. O que vale salientar ali é que existe uma contribuição, porque a gente trabalha na drenagem com as bacias de contribuição, ou seja, a água vem, talvez com uma velocidade muito alta,
de um ponto a montante, ou seja, antes da Rui Barbosa. Eu estou prestando serviço aqui em Araguari há 19 anos. Esse passivo, nesse ponto, não só nesse ponto, em alguns pontos, nesse mesmo trecho de alinhamento ali, existe. A gente já tinha colocado, antes do começo desse projeto, que seria necessário fazer a captação a jusante, um estudo de bacia, para se fazer essa captação dessa água que chega na Rui Barbosa, antes dela chegar lá com aquela velocidade intensa que ela chega e da forma que ela chega. Então, assim, é necessário que se faça realmente um estudo, isso já tinha sido colocado, mas o projeto que é da Rui Barbosa em si, ele é objeto de convênio. E ele é um objeto de convênio que foi colocado somente naquele trecho. Então, ali já existia uma rede de drenagem. A opção de se fazer o melhoramento em cima de um projeto arquitetônico que foi trabalhado dentro da prefeitura foi implementar bocas de lobo ali para tentar melhorar o sistema. Tanto é que nós não fizemos a parte de tubulação, tubulação da rede mestra, que é onde as bocas de lobo vão desembocar ali na rede mestra. Então, o que foi feito dentro do projeto que nós desenvolvemos foi implementar e aumentar a quantidade de bocas de lobo. Somente isso. Tanto que tem um projeto citado no ofício que foi enviado a nós, que é a captação de água nas edificações. Esse projeto de captação nas edificações, ele não faz parte do escopo do projeto que foi aprovado pelo governo federal. Então, nós aprovamos um melhoramento e implementação de bocas de lobo e que nos foi informado que, como é uma adequação, no momento da obra, verificou-se que não foi possível implementar todas as bocas de lobo que foram propostas, devido a interferências. Então, nesse sentido, como a gente faz a parte de projeto, eu indicaria verificar o que durante a obra teve de interferência que impossibilitou a implementação do projeto em sua totalidade. Mas o que é importante colocar é que é necessário fazer um estudo, talvez que para solucionar de uma vez o problema, fazer um estudo da bacia de contribuição e captar aquela água antes dela chegar ali. Então, ou seja, é uma obra que é uma obra de maior porte de drenagem, vai causar, sim, vamos falar, talvez um desconforto momentâneo, mas que vai conseguir resolver ali é uma captação a montante. Eu tinha falado da jusante, mas é a montante, antes que a água chegue ali naqueles pontos. E é o que tem que ser feito e que a gente vê que acontece ali na Rui Barbosa, não só depois do calçadão. Antes acontecia, mas talvez agora está acontecendo de uma outra maneira. A gente talvez tenha acontecido do problema mudar de ponto. Não sei porque não acompanhei a obra. Somente eu trabalhei nesse processo até ele ser aprovado na Caixa Econômica. E essa parte de implementação, execução de obra, seria necessário verificar com os engenheiros fiscais, mas o que a gente coloca é isso. Mas a senhora alertou sobre essa situação de construir essas bacias antes de chegar a Rui Barbosa. A senhora alertou essa situação para o pessoal da prefeitura. Não, há anos a gente fala sobre isso, mas o que... Estou falando especificamente do calçadão, porque não existia esse problema antes. Não existia. O recurso, infelizmente, naquele momento, era só para aquele ponto. Então, a gente trabalhou aquele ponto. Mas aí a parte da bacia de contribuição realmente requer um estudo maior. Requer algo maior. Vossa Excelência me concedeu uma parte. Bom dia. Concedido. Até já que muito importante a vinda da arquiteta, engenheira, né? Engenheira. É importante também prestar esclarecimento para a população. 2 pontos são importantes. Primeiro, o projeto que foi feito pela ANVAP era o projeto arquitetônico lá. Não, arquitetônico não, somente o pluvial. Isso. Não, o que vocês apresentaram foi o pluvial? Somente o pluvial. Nós fizemos o projeto de drenagem pluvial e o orçamento desse convênio, que é o convênio... Um convênio de 2020, o convênio federal, que pegava só aquele pedaço, um pequeno pedaço da Rui Barbosa. Tá, então, desculpe. Então, foi feito o projeto. No que tange a questão das inundações na Rui Barbosa, ele já é um problema crônico, antigo, inclusive ela acabou de dizer aqui que já tinha discutido, debatido outroras vezes. Esse é um problema crônico, vereador Paulo, infelizmente, de muitos pontos na nossa cidade. O que a gente precisa, eu também não sou técnico, né, mas eu tenho certeza que Vossa Excelência prima por essa responsabilidade no peso da fala de cada um de nós, dizemos que a gente não pode cometer o equívoco de dizer que o problema da Rui Barbosa de inundação é por causa da obra.
Isso nós não podemos, porque senão a gente está deixando de falar o que realmente. Já existia um problema crônico nas bacias das ruas superiores, e essa obra, ela foi implementada e foi feito todo o estudo, foi dimensionado lá pelo setor de engenharia. Porque senão transparece que só começou a ter problema pluvial na Rui Barbosa depois da execução da obra, o que não é a verdade. Isso é bom deixar de forma clara. Vereador, só com certeza, uma contraparte. Não existia esse problema com essa intensidade antes da obra. A gente tem que ser sincero. Antes da obra, com essa intensidade, não. Depois da obra, houve a intensidade. Entendeu? Problema de galerias pluviais, toda a cidade existe. Mas depois da obra da Rui Barbosa, eu fiquei aqui por 8 anos, nunca recebi uma reclamação de um comerciante. Depois daquela obra, sim, realmente o problema veio com maior intensidade, porque subiram o nível da rua e etc. As bocas de lobos não foram construídas, que ela mesmo citou que deveria ser construída. Então, isso, a gente tem que pontuar isso. A questão dos problemas das galerias pluviais, fato, existe na cidade toda. Mas na Rui Barbosa não existia esse problema com essa intensidade. O que eu me lembro exatamente que o problema de inundação na cidade é crônico. Infelizmente, basta chover um nível de milímetro de chuva, nós já temos diversos locais onde a gente tem problema. A questão disso é bom salientar também, e a senhora pode me corrigir ou dizer se eu estou certo na minha colocação, é que é difícil, a senhora tem essa expertise, que quando você vai executar uma obra em um lugar que já existe, sempre há de vir alterações, porque você vai furar no local, essas interferências. Então, isso é bom dizer também, que quando a senhora elaborou o projeto, a senhora não tinha como prever como é que estava lá. Então, é bom também dizer que muitos desses problemas, vereador Paulo, e população que nos assiste, advém exatamente isso. Foi feita uma intervenção, como se fosse, né, para a população que nos assiste entender, sair da parte técnica para ficar mais acessível. É a mesma coisa se você construir uma casa do zero é uma coisa, você reformar uma casa é outra. A hora que você bater o tijolo, o martelo na parede, você pode, aquilo que você estava previsto, mudar tudo. Então, eu queria só que a senhora dissesse isso. Então, é justamente isso. Foi isso que aconteceu. Por isso que eu queria que a senhora chegasse, porque é exatamente isso, vereador Paulo. Então, a execução não foi a inabilidade na execução e não tratar o comércio. Foi exatamente isso, uma obra que não teve como de ser dimensionada, porque ela foi executada em local que já havia. Então, a senhora acabou de dizer nesse sentido. Não, é importante salientar o seguinte. Presidente, o plenário não pode manifestar, presidente. Eu queria colocar alguma coisa que é muito importante. Só um minutinho. Diante de toda essa situação, vou deixar a senhora falar sobre a Rui Barbosa, e nós, conhecedores, e a parte interna conhecedora, não deveria ter feito a obra da maneira que foi feita. É fato. Não adianta, nós temos que ter uma solução para aquilo lá, vereador. Nós temos que buscar as medidas cabíveis, a questão do seguro da obra. Sim. O que não pode ficar é aqueles comerciantes com aquela bomba. Eu concordo. Nesse aspecto, Paulo, eu concordo. O que a gente não pode é dizer exatamente nisso. Então, a gente precisa ser muito correto. Eu conheço Vossa Excelência. Vossa Excelência alcança o mesmo objetivo nosso. Só que a gente precisa ter muita clareza, porque nós estamos agora exatamente isso. Uma pessoa participante desse momento não entendeu o que foi falado. Uma pessoa que está aqui não está entendendo, e quem está lá na casa? Muito menos entender. Então, é bom dizer, e a engenheira foi clara na sua declaração, que esse problema aconteceu porque foi feita uma intervenção em algo que já existia. Isso precisa ser claro. E aí a gente busca uma solução. Isso não vai se transformar em uma justificativa de não ação. Eu concordo com Vossa Excelência. O que a gente não pode é colocar isso como algo que aconteceu, que não foi previsto, porque não tinha. Eu queria que a senhora repetisse, por gentileza. Tinha como prever isso? Não existia como prever. O que acontece? Existe um projeto arquitetônico de melhoramento daquela parte da via, e, respeitando esse projeto arquitetônico, foi necessário prever um melhoramento da rede. Mas a gente sondou, abriu os pontos de captação
e verificou, junto à Caixa Econômica, aprovou esse projeto e seria necessário implementar essas bocas de lobo. Porém, durante a obra, assim como se trata de reforma, você verifica interferências que não possibilitam fazer 100% do projeto. Existe, tanto é que se tivesse sido feito algo fora do comum, a Caixa Econômica está fiscalizando a obra. Então, assim, dentro da normalidade de uma intervenção de reforma e adequação, a obra, não acompanhei, também estou falando aqui, não quero ser leviana, e falar, a obra correu dentro do que podia ser feito, ou seja, foi adaptado dentro do que podia ser feito. Então, verificar a possibilidade de fazer um estudo e resolver esse problema a montante é o que vai resolver o problema da Rui Barbosa. Talvez a senhora não soubesse realmente identificar os problemas antes da Rui Barbosa, mas o governo municipal sabia, gente. Se me O governo permite, municipal sabia, não adianta a gente tapar o sol com a peneira aqui. Não tem como. Você está debaixo da rua, Paulinho. A hora que você faz a Vereador Levi, intervenção, você subiu a rua, vereador Levi. Mas o engenheiro, estava no projeto. Mas está no projeto, mas não dá para entender. Olha o erro que está lá, ué. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira aqui, não, ué. Não adianta estar aqui. Foi previsto construção de bocas de lobos. Foi previsto, está aqui na resposta. Tá entendendo? A senhora já falou, no início ela falou, tinha que ter feito a contenção, mas se não fizesse a obra, alguém está pagando por isso, o comerciante está pagando por isso. Não podemos deixar tapar o sol com a peneira. Tudo bem, aconteceu a obra, beleza. Eu não estou aqui para crucificar ninguém, mas também não quero ser crucificado. Também não quero ser crucificado. Nós temos que sair daqui com uma ação. Ela está dizendo que, né, devia ter feito então fizesse as contenções antes. Ela avisou antes aí. A Anvap, né? Você me permite ela avisou a antes. parte, está permitido. Mas são alguns anos que existem realmente os problemas nas bacias, vocês estão falando, mas existe a necessidade da também Rui Barbosa não, vereador. se fazer um estudo. Eu respeito o senhor, da Rui Barbosa não. Garliane, por favor, Oi, não pode ter engenheira. manifestação da plateia. Engenheira, como é que é o nome da senhora? Joyce. Ô, Joyce, você me permite, eu acho que a senhora foi um pouco contraditória. Porque a senhora falou que não existia, não haveria como prever que aquilo poderia acontecer, e ao mesmo tempo a senhora falou que tinha previsão de bueiros que não foram colocados porque a rede, de certa forma, não suportava os referidos bueiros. Eu não sou engenheiro, não tenho informação nenhuma nessa parte, mas eu tenho um pouco de conhecimento da vida, talvez até de irrigação na parte de produção agrícola. O que acontece na Rui Barbosa é um represamento. O represamento que vem da água a montante, como a senhora disse, ele entra para dentro da Rui Barbosa, e como houve a represação, nem essa palavra, houve o aumento das duas travessas dos dois lados e represou a Rui Barbosa. Ali é fácil de resolver. Se quiser resolver, é só ir lá e cortar as duas ruas, que sobe e que desce, e não vai ter mais o efeito de represa naquele local, e a água não vai entrar mais para dentro dos comércios. Bueiro, nem é necessário bueiro, nem é necessário colocar o bueiro ali. Tinha previsão para ficar bonito, igual foi feita a obra lá. Se tivesse colocado os bueiros, não tinha o problema de inundação. Mas se for lá e desfazer o levantamento da altura ali das duas ruas que cortam, vai acabar com o efeito de represa na Rui Barbosa e não vai ter mais esse defeito aí. Então, assim, a previsão tinha que ia acontecer? Tinha. Foi colocado os bueiros. A senhora acertou na parte da senhora de engenharia. O que não foi feito certo foi a parte de construção, porque se tivesse colocado os bueiros, com certeza, na quantidade que a senhora falou, não estava acontecendo esse problema lá dentro. Então, já que não deu certo, eu acho que a gente tem que voltar atrás e ir lá e desfazer, principalmente a elevação das duas ruas que cortam. Essa parte de projeto arquitetônico que levantava as vias, essa parte existe uma RT e é necessário verificar com ela. Mas com relação à ambiguidade da minha fala, não é uma ambiguidade. A gente prevê os bueiros, não foi possível implementá-los devido a interferências. Provavelmente, essas interferências têm que ser verificadas com a fiscalização. Por exemplo, eu previ que vai escavar aqui. No momento da escavação, não deu certo porque tinha uma interferência. As redes, pode ter uma rede de água passando muito superficial, uma rede de esgoto que eu vou estourar ela. Se aconteceu isso, ia causar, vamos dizer, um aporte maior de contrapartida ou algum problema em alguma edificação,
tem que ser paralisado. Não estou falando que aconteceu porque eu não acompanhei a obra. O que eu estou dizendo é que essas interferências, dentro do que a gente preveu, podem ter impedido de fazer 100% o projeto em sua totalidade, de drenagem. O projeto arquitetônico, eu não sei informar se houve mudança ou não, que é essa parte que causa o represamento, que é subir o nível. Então, seria necessário fazer uma arguição ou solicitar que a fiscalização, quem trabalhou na fiscalização da obra, inclusive essa parte do projeto que faz a captação da água nas fachadas das edificações, ela não faz parte do projeto que a gente desenvolveu, então, verificar o porquê que foi feito, talvez devido a também essas interferências, e aí sim verificar. O que eu estou colocando é que o nosso projeto, desenvolvido pela ANVAP, ele não pôde ser implementado em sua totalidade devido a alguma interferência que foi colocado para nós pelos engenheiros fiscais, mas eu fiquei sabendo disso quando eu fui convocada para vir aqui, porque finalizando a aprovação junto à Caixa Econômica, a gente repassa o projeto, e essa aprovação é feita por uma série de engenheiros, então a gente aprova no governo federal, repassa, a parte arquitetônica não sei informar se teve mudanças, mas dentro do que eu posso colocar para vocês, não tem uma ambiguidade de falas. Nós previmos uma coisa, tivemos interferências, e aí, de fato, no momento da obra, a gente não sabe, eu não sei falar, não posso falar por outras pessoas, o que pode ter acontecido, mas é necessário resolver o problema? Sim. Existe um problema a montante? Sim, há anos, sendo necessário um estudo para resolver isso, e talvez fazer um paliativo, conforme o senhor falou. Realmente, se a água está sendo represada, pensar num paliativo que resolva pontualmente, mas que seja feito um estudo dessa forma que eu estou falando, para resolver o problema a longo prazo, porque provavelmente vai continuar tendo um problema de drenagem. Sobre o projeto arquitetônico, que a senhora sempre fala aí, o que acontece? Quando foi entregue a obra lá da Rui Barbosa, nas esquinas tinha uma certa valeta com uma grade para os veículos passar em cima. Quando foi entregue dessa forma. Aí começou os furtos daquelas gradinhas ali, onde a água poderia escorrer sem a necessidade de um bueiro, e a prefeitura foi lá, retirou, até mesmo porque o povo ia lá, furtava as grades para vender, os veículos passavam e estouravam os pneus. A prefeitura foi lá e fez uma outra interferência arquitetônica, no meu entendimento, que foi asfaltar aquela parte. Então, aquelas valetas que era para a água não ficar empoçada, criando o efeito de represamento, todas as gretas ali que era para sair, aquelas valas, foram tampadas com asfalto. E aí é que começou o problema da represação e a água inundar os comércios. Então, tinha previsão, sim, lá. Só que, devido aos crimes de furto daquelas grades, elas foram substituídas por massa asfáltica. E aí não tem mais como a água sair lá de dentro. Sim, essa informação eu não tinha. Mas, enfim, eu posso responder as demais perguntas, mas eu acredito que a gente vai ficar rodando sobre o assunto. Não, em relação às redes pluviais, só já, né, que é da sua responsabilidade, só disse que alertou sobre a situação das intervenções anteriores. Respeito o vereador Levi, né, eu só não concordo que o problema existia com essa intensidade. Depois da obra, a água entrou para dentro das lojas, a gente não tinha esse tipo de reclamação. Não estou dizendo que a culpa seja da senhora, até porque a senhora alertou. É um problema já recorrente, às vezes pluviais de Araguari. O motivo de trazer a senhora aqui é a gente entender realmente o que aconteceu de uma pessoa técnica no assunto. Nós estamos aqui apanhando, sendo cobrados, né? É uma obra, considera-se uma obra importante, mas que trouxe um pesadelo para nós, aqui em Araguari, porque as cobranças são intensas, comerciantes tomando prejuízos devido a essa situação, né? E eu deixo a senhora à vontade, se a senhora, algum outro vereador quiser fazer Paulo, a pergunta, concedida. Não é nem pergunta, não, é só uma colocação. Quando ela disse que o problema já existia, realmente existia, não era em grande proporção. Porque eu mesma já estive presente lá na Cacau Show, antes da obra, e a Cacau Show foi inundada, porque eu estava lá comprando, deu uma chuva forte, a água entrou, isso foi tudo antes da obra. Cacau Show fica no Marciano em frente Santos? à Magazine Luiza.
Maria Zé Luiz? É Rui Barbosa. É no canal onde foi feita a obra. Então, assim, esse problema existia. Talvez ele não era com a proporção que é hoje, porque agora são todas as lojas, né? Então, assim, antes era pontual. Mas, igual ela disse, a ANVAP não responde pelo projeto arquitetônico. Então, talvez a gente possa chamar aqui, para dar essas respostas, a responsável técnica pela obra, que foi quem fez o projeto arquitetônico, que foi o que comprometeu a maior parte, né, da obra. Então, eu peço, Paulo, para convocar a responsável técnica da prefeitura aqui, que fez todo esse projeto arquitetônico, que foi o que complicou toda a obra, para a gente ter uma solução junto à prefeitura para resolver aquela questão da Rui Barbosa. Então, com certeza, vamos chamar. E hoje, diante das imagens que a senhora viu aqui, o que poderia ser feito na Rui Barbosa como paliativo em termos de rede pluvial? Tem que ser observado em loco, realmente, fazer um novo levantamento, mas é necessário, vamos dizer, de imediato, eliminar essa represa, o que está represando a água, na verdade, que está criando essa bacia dentro das lojas, mas realmente já existia essa situação das inundações quando iniciou-se a obra. É necessário, sim, fazer o estudo da bacia para poder captar essa água antes dela chegar lá e eliminar de vez o problema. Mas, a princípio, se existe realmente essa parte que está represando, fazer um estudo juntamente com os engenheiros da prefeitura para poder eliminar o problema, tentando eliminar essa forma de criar a bacia na frente das lojas. Aí seria mesmo entrar em conjunto com a prefeitura e fazer um projeto específico. Então, em relação à galeria pluvial em Rui Barbosa, não há o que se fazer. Na própria Rui Barbosa não tem como fazer nada. Na própria Rui Barbosa, se as galerias estão funcionando aí, depende de testes, para verificar também se não tem nada impedindo o fluxo dessa água. É necessário também fazer alguns testes, né? Talvez exista alguma obstrução na rede, mas fazer um estudo e verificar, porque na própria Rui Barbosa provavelmente não vai ter como fazer, porque as intervenções que foram previstas já não foram implementadas na sua totalidade. Então, talvez não seja possível, e o ideal realmente é tirar essa água antes dela chegar no ponto. Porque quando você tem um ponto de inundação, o certo é você pegar essa água antes dele chegar nele. Então, ali não... A Rui Barbosa, o problema dela está antes de chegar. Então, a solução da Rui Barbosa ou é construir antes, ou tirar a Rui Barbosa dali, vereador Levi, porque está complicado. Essa crise financeira que nós estamos vivendo é complicado. Difícil. Até bom salientar também, vereador Paulo, é importante mais. Eu gosto muito de debater, ter as divergências para a gente fluir na convergência. Mas é bom de até dizer que, quando o senhor, Vossa Excelência, falou que essa obra ali foi um problema, desde o seu início, que a administração recém-possada, no primeiro mandato, o projeto todo foi feito na administração anterior, todo o trâmite de contratação da empresa no mandato anterior, e foi colocado para essa administração o recurso e a obra para ser desempenhada. Certamente, essa administração, agora está no segundo mandato, ela nem teve oportunidade de... Não foi eficiente para verificar os erros? Não, assim, não foi oportunidade de fazer uma análise mais acurada. Quer dizer, o setor de engenharia, no mandato passado, aprovou, inclusive aprovou de tal forma que a Caixa Econômica encaminhou dinheiro. E Vossa Excelência tem experiência suficiente para dizer que se a Caixa, para encaminhar dinheiro, é porque realmente passou por todas as peneiras possíveis. O vereador, quem executou a obra foi o atual governo? Como? O atual governo quem executou a obra? O atual governo executou, mas é bom salientar que esse projeto foi elaborado no governo anterior. Mas quem executou foi o atual? Sim. Nós temos contato de quem? Sim, de acordo com aquilo que já estava. O que eu estou questionando, vereador, é que se houve algum erro, falta de dimensão, essa administração não teve, porque ela não teve condição de opinar no projeto. O projeto foi feito antes. Vereador, é isso que eu estou dizendo. A obra começou um ano depois. Vereador, mas você tem que executar exatamente do jeito que está. Não, mas um governo que pregou eficiência técnico. Houve um erro. Se foi com o governo anterior, beleza, mas quem executou foi o atual governo. O que eu quero deixar bem claro aqui, não adianta a gente cobrar o governo anterior. Não, eu não estou cobrando, vereador. Eu só estou dizendo para você que quando você participa desde do nascimento de uma obra, você tem condição até de dimensionar. Aqui, o meu papel não é nem colocar culpa em um e nem exibir de culpa, é a gente enfrentar, mas resolver o problema. Sim.
O que eu estou dizendo primeiro... Vamos encaminhar para o final, Sim. que o tempo já terminou. Tá, obrigado. O que é bom e importante dizer, vereador, é exatamente disso. Agora, até dizer que o governo já está pensando, o setor de engenharia, pensando a forma de fazer a intervenção necessária para a solução do problema. Isso não está inerte, o governo não tá dizendo, não, vou deixar o problema lá, vou deixar os comerciantes. Muito pelo contrário, está sendo discutido, é lógico, a minha formação é jurídica, você também não tem formação na área de engenharia, então a gente precisa esperar. Agora, eu oriento Vossa Excelência, até sugiro, melhor dizendo, Vossa Excelência podia requerer o diário de obra, porque certamente no diário de obra vai ter todas as dificuldades que a engenheira aqui reportou, da intervenção de forma total do que estava no projeto. O que vai complicar mais ainda, porque lá vai ter indicado que ia ter esse problema. Mas é exatamente isso. Quando você faz um projeto e começa a executar de algo que já existe, você não tem como dimensionar com antecedência. É isso que eu quero. Não estou eximindo culpa. A gente precisa só passar para a população todos os esclarecimentos. Devolvo a palavra. Obrigado, Paulinho. Vereador. Obrigado. Só para encerrar... Desculpe. Claro, a palavra. Um segundo, estava observando as discussões, peço até perdão pelo tempo, vou ser bem breve. Eu acredito que, por mais que a gente tenha que fazer essas análises todas do que aconteceu no passado, que eu acho que essa discussão de gestões, de técnicas, tudo, eu acho que o comerciante, mais que agora, é a solução do problema. Verdade. Eu acho que é o que tem que ser pontuado aqui. Então, além de outras falas, né, acho que a gente poderia propor, às vezes, uma comissão junto ao Executivo, para o que a gente puder somar o Legislativo e entender onde está a problemática, qual a maneira mais eficiente da gente resolver, eu acho que vai ser a pontuação principal do que está acontecendo aqui, porque acho que o comerciante ele quer resolver. E só pontuar que tem uma frase muito utilizada, né, na parte técnica, é que não existem soluções fáceis para problemas complexos. E eu acho que acredito que nem a antiga gestão, nem a atual gestão, ninguém queria lesar o comerciante, e agora a gente tem que pensar uma maneira eficiente de resolver. O problema ali ele já tem um certo tempo, não da Rui Barbosa, daquela região. Eu lembro quando foi fazendo o processo de asfaltamento, sobrecarregou a recarga da Teodolino, que ela começou a inundar uns 10 anos atrás, porque impermeabilizou o solo, ela vem com muita força lá da região da Minas Gerais, ele próximo a Getúlio Vargas, ela já vem descendo. Eu acredito que, às vezes, pode ter feito o efeito de represamento mesmo. Então, assim, acho que, às vezes, algumas soluções de até tentar resolver alguns problemas vai se tornando uma bola de neve. Então, acredito que, só para pontuar, porque a gente discutiu muito bem as problemáticas que aconteceram, eu acho que sim, tem que ser pontuado, mas a gente pensar o Legislativo em compor uma comissão para resolver isso imediato. O Executivo, o líder de governo diz, quer resolver isso, o Departamento de Engenharia quer resolver, a gente solicita também a ANVAP que participe da gente, pensar onde que vai ser feita essas bacias de contenção, porque não é fácil achar área lá no centro para fazer bacia de contenção, então a gente tem que pensar tecnicamente isso. E, como você disse, o problema de drenagem é muito complexo, acabamos de ver a Bias Fortes aqui dando problema, ou seja, então, tem que ver tecnicamente o que está acontecendo, só essa pontuação, que eu como acho que todos os vereadores, estamos à disposição para tentar resolver de imediato esse problema. Com toda certeza, meu interesse também, eu acho que o interesse dessa casa é isso, mas até então a gente não tinha todas essas informações, né? A gente começou a dar o primeiro passo, né? Veio um período chuvoso aí de novo, e se for esperar a bacia de contenção, Guilherme, nessa crise que nós estamos, esse é o sonho de todos nós, né? Vamos pensar no novo centro para a cidade de Araguari. Não, mas a gente pensa, igual ela falou, por isso que a gente tem que chamar... O tempo já acabou. Perdão. Só falar assim, porque tem que criar comissão, porque, igual ela disse, às vezes dá para aumentar a drenagem da Rui Barbosa. Igual ela falou, ela acredita que não dá, mas às vezes tem que ver um estudo geotécnico, tudo. Então, por isso que tem que reunir uma comissão para falar pontualmente. Só para encerrar, o que foi colocado para mim antes de eu estar vindo aqui, de eu vir aqui estar com vocês, é que a prefeitura já está indo atrás das soluções e, juntamente com a ANVAP, eles pediram, sim, novos levantamentos topográficos, que é o início do trabalho do estudo técnico, para resolver esse problema antes dessa água chegar lá. Então, os estudos técnicos já estão no radar da administração e eles já estão cientes disso. E o que a gente puder somar e ajudar aí, a ANVAP é parceira do município, é parceira da Câmara também, e estamos aqui para ajudar o que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Agradeço pela sua presença, obrigado, viu, que não é fácil vir a essa casa, usar essa tribuna, foi corajosa, muito obrigado pelas explicações. Eu que agradeço. E eu só peço que a senhora leve em consideração que
a retirada total da água antes de chegar lá na Rui Barbosa não exime ali um problema, por exemplo, de entupimento daqueles bueiros, que vai causar inundação da mesma forma se ela tiver com aquelas 2 barragens que foi construída lá. São pontos, tem que ter todo um estudo, mas pelo que o senhor falou, eu não fui lá depois da obra concluída, mas eu acredito que vai ser um conjunto de todas as soluções que vai ajudar a resolver todo esse problema. E nós estamos à disposição para estar aí também. Eu vou suspender a sessão. Joyce, aproveitar, só que eles chamaram ele no administrativo, mais uma vez agradecer a sua presença nessa casa. Nós formulamos aí o convite, veio de, como se diz o nosso amigo Oliveira, pronto para poder sanar todas as nossas dúvidas. Viu? Mais uma vez, muito obrigado. Desculpa aí Gostaria de suspender a sessão por 10 minutos. A sessão está suspensa por 10 minutos. O doutor André está aqui, o nosso promotor. Ele queria bater um papinho com os colegas vereadores. E já inscritos. Encontra-se inscrito o vereador Paulo Sérgio Oliveira do Vale.